Sejam muito bem-vindos ao podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência. Vamos abordar sobre nutrição infantil, muito direcionado aos pais, cuidadores e comunidade em geral de uma forma inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis, baseadas em evidências científicas, esclarecer dúvidas frequentes, desmistificar crenças e promover o conhecimento assertivo sobre a alimentação saudável das nossas crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma muito leve, com exemplos práticos do dia a dia da nossa família brasileira. Obviamente que não farei isso sozinha, está aqui comigo Dr. Túlio Constantiner, pediatra nutrólogo, Dr. Matias Epifânio, também pediatra gastro e nutrólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista. Vamos abordar temas de extremo interesse para todos vocês. E o tema de hoje, ele é um tema interessantíssimo, pois nós vamos falar sobre como eu posso melhorar a imunidade do meu filho. Tudo bem, doutor Túlio? Tudo bem, doutor Matias? Hola, Tudo bem, Tulio. Tamara? Olá, olá, tudo bem? Hola, Bom, Tulio. Hola, Tamara. olá, doutor Matias. Bom, como pais, né, aqui a grande maioria de nós, uma das preocupações é garantir que os nossos filhos cresçam saudáveis e protegidos contra doenças. Com o aumento da exposição a vírus, bactérias no ambiente escolar e social, fortalecer de uma forma completa, integral a imunidade das nossas crianças se tornou ainda um fator muito mais importante. Mas afinal, como podemos ajudar o sistema imunológico dos nossos filhos a funcionar melhor? Nessa abordagem, vamos explorar hábitos simples e eficazes, como alimentação equilibrada, sono adequado e atividades físicas, que fazem toda a diferença na defesa natural do organismo infantil. Melhorar a imunidade do nosso filho envolve adotar uma série de hábitos saudáveis que fortalecem naturalmente o sistema de defesa do organismo. Mas, antes de detalharmos as orientações práticas e de como fazer isso, vamos entender melhor sobre o assunto com o Dr. Túlio, que vai me responder essa pergunta inicial: o que é imunidade e o que é sistema de defesa? Muito bom partir desse conceito para a gente avançar nas dicas, né, nas informações de beneficiar as defesas da criança. Bom, a imunidade é a capacidade do corpo de se defender contra os organismos invasores. Quando a gente fala esses organismos, são vírus, bactérias, fungos, até parasitas. E ela é um resultado do funcionamento adequado do que se chama sistema imunológico. E o sistema imunológico, eles têm duas, em forma geral, duas formas de defesa que a gente tem contra esses invasores. Uma que é considerada natural, que é presente no organismo da criança desde o nascimento e que tem uma atuação rápida e de forma geral com qualquer invasor. Então, a característica de defesa da pele, das mucosas, de células de defesa, que são chamados os macrófagos, os fagócitos, fazem parte dessa imunidade natural. E tem aquela chamada imunidade adaptativa, em que inclusive que é explorada quando a gente utiliza a vacinação para desenvolver a defesa contra determinados vírus e bactérias de doenças comuns. Essa imunidade adaptativa, ela desenvolve-se ao longo da vida, após o contato, então, com agentes específicos. Ela é mais lenta, mas muito mais eficaz e está relacionada com a produção de anticorpos, então, após uma infecção ou mesmo essa ação da vacinação. Agora, sistema de defesa também é chamado de sistema imunológico, e que inclui o conjunto de todas esses mecanismos de defesa, tanto das células, do tecido, dos órgãos, ou até moléculas que trabalham para proteger o corpo como um todo. Mas aí eu vou trazer aqui, pedir Dr. Matias, então, de forma geral, como que eu posso melhorar a imunidade do meu filho? Bom, Túlio, tu trouxe dois aspectos fundamentais e eu acho, se tu me permite, agregar uma questão que eu acho que quando tu fala de imunidade, claro, tu citaste muito bem a questão das infecções, mas também a gente tem imunidade a situações, né, Túlio, que nos agridem, por exemplo, tóxicos, exponentes contaminantes, inclusive, por exemplo, radiações solares, etc. Então, imunidade, além de imunidade ante agentes externos, que a gente fala organismos, também temos imunidade em relação a nossa recuperação desse sistema que tu comentaste para estar enfrentar essas situações. E a melhor
coisa que a gente pode fazer para melhorar isso, essa imunidade, e a imunidade do meu filho, que é esse tema que a gente está tratando aqui, basicamente são alguns pontos. Eu vou citar alguns e depois a gente pode falar sobre eles, né, Tamara? Alimentação equilibrada, digamos assim, a alimentação é tudo que a gente ingere, tudo que nós nos nutrimos, o que dá força, o que dá alimento, o que dá sustentabilidade ao nosso corpo é a alimentação. Ao mesmo tempo, a parte de desenvolvimento e as crianças precisam muito um sono adequado, de qualidade, para melhorar essa imunidade, né? Atividade física regular, hidratação, vacinas, também a gente pode falar sobre vacinas que atingem diretamente a imunidade, higiene, exposição controlada a diferentes, que a gente estava falando, diferentes situações de tóxicos e radiações, etc. Enfim, um ambiente também emocional saudável. Isso também está relacionado com a imunidade. Vocês veem que assim que eu falei vários aspectos diferentes, mas tudo isso contribui a uma boa imunidade, né? E se a gente tem que falar sobre isso, Tamara, que tu nos pode falar sobre esses aspectos? Quando a gente pode, digamos assim, é necessário uma ajuda externa, digamos assim, né? A imunidade a gente, bom, melhora com alimentação, com sono, atividade física, os pais sabem muito bem isso, mas é necessário melhorar com alguma coisa suplementar ou não? O que te parece? Perfeito, Matias. Você já trouxe o primeiro tópico falando de alimentação equilibrada. E esse é realmente uma questão de imunidade não só para o nosso filho, mas para toda uma família, para todos nós, né? E o que seria, né, uma alimentação equilibrada, né? Muitos alimentos eles são mais conhecidos como reforços de imunidade. Então, muitas vezes a gente ouve falar daquele alimento, olha, esse alimento é bom porque ele ajuda na imunidade, ele tem nutrientes da imunidade, né? Mas na prática, muitas vezes não tem comprovação científica ou são mal interpretados. E aí a gente entra nessa desinformação que tem hoje permeado as nossas vidas por meio de mídias sociais e profissionais que não estão capacitados para abordar sobre o tema. Mas o que realmente funciona, e eu gosto muito de usar essa expressão, o básico bem feito é melhor do que o não feito, né? Então, a dieta rica em frutas, legumes, verduras, os grãos, cereais integrais, proteínas, né? Então, tudo isso, assim, de uma forma geral, quando a gente pega FLVs, a gente já abordou esse tema aqui no nosso episódio de podcast. Se você não viu, acesse lá e veja. Mas esse contexto ele é muito fundamental, porque ali eu consigo, com a diversidade alimentar, assegurar que eu vou ter vitaminas A, B, C, D, E, K, né, que são as vitaminas, minerais importantes e fundamentais nessa faixa da infância, né, permeando para a adolescência, como ferro, como zinco, que são importantíssimos para o sistema imunológico, né? Então a gente se ouve muito falar de vitamina C, ele está com uma gripe, eu vou adicionar vitamina C. Cuidado, né? A vitamina C, para ela ter um efeito benéfico no sistema imunológico, ela tem que ser consumida regularmente. Ou seja, não adianta eu ter uma deficiência de certos nutrientes e de repente eu colocar lá uma suplementação e pronto, eu acho que vai estar resolvido, né? Um outro aspecto interessantíssimo em relação a isso é evitar os alimentos que não têm valor nutricional, industrializados de baixo valor nutricional e alta densidade calórica. O que, que é isso? É aqueles alimentos que não são nutricionalmente adequados, que tem excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de sódio, né? Refrigerantes, bebidas açucaradas. Esses alimentos eles não fazem parte do contexto alimentação saudável para melhorar o sistema da imunidade. Mas não só isso, né? Que essa é uma dúvida frequente. Você falou no segundo tema, e aí eu vou passar para o doutor Túlio, porque esse é um problema recorrente não só de criança, mas especialmente na fase infantil, o pai e a mãe às vezes associam as horas de sono como as horas de sono de um adulto. Mas para a criança é diferente, é isso mesmo? O sono é importante dentro desse contexto de imunidade, doutor Túlio? Muito importante. Talvez tão importante quanto a alimentação, mas um dos temas muitas vezes deixado em nível secundário, né? A gente ouve bastante coisa sobre alimentação e esquece de um sono de qualidade, que é fundamental para recuperar e fortalecer o sistema imunológico. As crianças precisam de mais horas de sono que os adultos e de uma rotina adequada para a idade, né? Então, nas diretrizes em geral, no internacionais e nacionais, dão conta que recém-nascidos aí de 0 a 3, até 3 meses de idade devem dormir em torno de 14 a 17 horas por dia. Bebês até 1 ano de 12 a 15 horas por dia. Crianças pequenas, aquelas de 1 a 2 anos, 11 a 14. Pré-escolares 3 a 5, 10 a 13.
E crianças em idade escolar até 13 anos, 9 a 11 horas. E o adolescente um pouco menos, 8 a 10 horas. Então, com o passar dos anos, um pouco menos de horas, mas são horas que são maiores do que do adulto e devem ser respeitadas. No caso das crianças menores, essas horas incluem tanto o sono noturno quanto os cochilos que ocorrem durante o dia, que a gente sabe que os bebês acabam dormindo também com mais frequência durante o dia. Importante é manter uma rotina regular, com horários consistentes para dormir e acordar. Então, o sono saudável, ele é um hábito a ser adquirido e ele deve, de uma certa forma, ser regulado pela família, porque isso ajuda a garantir, um sono melhor, de qualidade, para atingir todos os seus níveis e contribui para o bom funcionamento da imunidade infantil. E a gente, Agora, Túlio, como que a pois não. gente vê isso que não está adequado, né? A gente vê no consultório, pelo menos, né? Como falta horas de dormir nessas crianças, né? É impressionante. Eu vejo, por exemplo, tu colocaste muito bem, criança em idade escolar, de 6 a 13 anos, 9 a 11 horas, né? As crianças estão indo a dormir muito tarde, poucas horas, e dormem, ficam cansados, irritados, né? E isso afeta a imunidade, né? Túlio, tem muitos estudos muito interessantes, né? Exatamente. E aí, passando para esse item, passando desse item para o próximo, justamente eu queria que você comentasse, Matias, com outro tema que é importante, que está relacionado, inclusive, com você estar descansado de uma forma adequada, que é a atividade física regular que uma criança deve ter. Qual que seria essa atividade física, né? Porque não basta dormir bem, né? É necessário combinar outros hábitos saudáveis, alimentar e também atividade física. É muito bom essa relação que tu fez, Túlio, porque assim, crianças pequenininhas a gente vê que se alimentar bem se relaciona em bebês, sobretudo, com dormir bem. Agora, em crianças um pouco maiores, ter boa atividade física também faz que a criança dorma bem. E não dormir bem faz que a criança não desenvolva atividade física, né? Então, essa relação é muito importante e tudo isso associado com imunidade, né? Então, atividade física, obviamente, qualquer movimento corporal, que envolva gasto de energia, contribui para o desenvolvimento físico, mental, social, brincar, né? Brincar ao ar livre, correr, andar em bicicleta, nos recreios, praticar esportes, tudo isso melhora a imunidade, melhora o humor, melhora o contato social, melhora a circulação, enormes benefícios. Não vamos entrar sobre isso, mas eu quero citar umas recomendações muito importantes. Bom, o que tem de recomendado de criança atividade física, né? Então tem uns guidelines de uma associação importante sobre sedentarismo, estudos sobre sedentarismo e atividade física que recomenda. Crianças entre 3 a 5 anos, o tempo recomendado é pelo menos 3 horas por dia, né? Sendo pelo menos 1 hora de atividades mais intensas. Olha que interessante, né? Bastante. E crianças de 6 anos a 17 anos, pelo menos 60 minutos por dia de atividade moderada ou vigorosa, né? Essas atividades podem ser, evidentemente, aeróbicas, né? Correr, nadar em bicicleta, jogar futebol, etc, etc. Mas isso está muito relacionado para manter esse fluxo e esses benefícios dessa imunidade, né? Mas, Tamara, além da atividade física, então já citamos dormir, falou muito bem, Túlio, eu citei atividade física, e estamos falando de outra questão importante, que é a hidratação. É a água. Tu vê no consultório que as crianças consomem uma quantidade adequada de água ou não? Então, já vimos que não estão dormindo tão bem. Atividade física, depois com o aumento das telas, cada vez menos atividade física. E se hidratar, tomar água. Que tu vê realmente? Quais são as recomendações? Que tu pode nos dizer? Eu acho, você tocou num ponto que se você não falasse, eu ia mencionar em relação ao uso de telas, que eu acho que vale um episódio de podcast aqui, e tem muito estudo associado em relação à diminuição de horas de sono em virtude do uso de tela, né? Porque, enfim, são coisas assim, e o uso de tela acaba limitando também a sua atividade física, enfim, um círculo vicioso que nos faz mal. Mas quando a gente fala de atividade física, então, naturalmente, a gente falou de uma alimentação saudável, um sono, uma atividade física, ela vai demandar de uma hidratação, né? E muitas vezes a gente pensa que a hidratação, mas eu tomei um suco, eu consumi uma outra bebida. Não, a gente está falando de hidratação, tem que ser água. A água, ela é essencial. Lembrando que a água, ela faz
perfaz aí em torno de 70% do nosso corpo é água, né? Então, quando a gente não está hidratado, o nosso corpo não funciona bem, de um modo geral. Então, a água ela ajuda, vamos falar de água de uma forma geral, ajuda a transportar as vitaminas, minerais, células do sistema imunológico para o corpo como um todo funcionar bem, né, em relação à defesa contra vírus e bactérias, ajuda no funcionamento dos rins, fígado, intestino, né? Então, quando a gente às vezes também vê a criança com muito retenção fecal, muita constipação, muitas vezes não é nem o que ela comeu, é a falta de água, porque não ajuda na formação do bolo fecal, não ajuda na eliminação. Isso é muito importante, né? A gente também eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo. Umidifica a boca, as mucosas, né? Como nariz, garganta, enfim. Que são a primeira barreira de proteção contra vírus e bactérias. Quando a gente está desidratado, a gente fica ressecado, isso daí não tem uma eficácia apropriada. A temperatura corporal. Então você vai perceber, às vezes, quando você está muito quente, você precisa da água. Por quê? Porque mantém aquela normalidade da temperatura corporal durante a infecção, quando você percebe quando tem febre, o corpo pede a água. Essa hidratação ela é fundamental para evitar complicações, né? E essa recomendação é que a gente incentive os filhos. Depois, nas dicas práticas, vou dar uma dica bem legal, principalmente para crianças, para a gente aumentar o consumo de água, tá? Mas em relação a isso, para a gente continuar na nossa tocada dos itens importantes para imunidade, doutor Túlio, como estamos falando de defesa contra infecções? E a gente falou de um tema que também é controverso aqui por muitos familiares. É importante vacinar criança? Me fala sobre isso. Também é tema de outro podcast, mas hoje eu quero que você me traga dentro desse contexto de imunidade. É, porque é um tema que apareceu mais recentemente também com uma certa intensidade, essa discussão, mas a minha resposta é 100% importante, sem dúvida. Manter o calendário de vacinas atualizado é uma forma das mais eficazes de proteger seu filho contra diversas doenças, que podem causar sequelas permanentes ou até mesmo levar à morte. Tem doenças graves que podem fazer isso. As vacinas, elas ensinam o sistema imunológico a reconhecer e combater agentes infecciosos. Então, isso prepara o corpo da criança para reagir de forma rápida e eficaz quando ela entra em contato com o vírus e a bactéria de verdade. Protege, inclusive, outras crianças. Quando você vacina o seu filho, a criança que convive com o seu filho não vai pegar a doença daquela vacina que o seu filho tomou, porque o seu filho não vai passar, porque ele já está protegido. Isso se chama imunidade coletiva. Então, é importante que isso aconteça não só em nível dos coleguinhas, mas em nível de toda a família, a população, as pessoas que a criança se socializa. Ajuda a erradicar a doença, né? Nós temos exemplos no mundo, por exemplo, a varíola, que chegou a levar à morte a muitas pessoas em uma determinada época no mundo, ela hoje está erradicada por conta das vacinas. Outras doenças, como a poliomielite, também diminuiu muito a sua frequência e não temos casos de poliomielite no Brasil há vários anos. Evita surtos também, a vacinação, surtos e epidemias, né? Quando os pais deixam de vacinar seus filhos, doenças que estavam controladas podem voltar. Eu queria citar o exemplo do sarampo, que reapareceu em vários países por causa da queda da adesão à vacinação. Em resumo, a gente tem muito para falar sobre isso, que é um tema fundamental, mas vacinar pode ser entendido muito seriamente como um ato de amor. É uma responsabilidade, uma proteção para o seu filho. Manter a vacinação em dia salva vidas, previne a doença e contribui para uma sociedade mais saudável. Bom, mas eu vou trocar então de tema, vou passar agora para o Matias e vou perguntar para ele que também existem hábitos do dia a dia para proteger as crianças contra a infecção. Além desses gerais que a gente comentou, quais seriam eles, na sua opinião, Matias? Um deles, acho que é dos itens que você citou, que é a higiene das crianças e o controle à exposição de agentes, né, em lugares potencialmente que eles estejam presentes, não é isso? Exatamente, Túlio. Então, a gente falou sobre a alimentação saudável, inclusive temos outros podcasts sobre isso, que melhora a imunidade, o sono,
digamos, a gente falou também sobre, digamos, uma boa hidratação, tu falou sobre vacinas, e outro tema fundamental é como que a gente previne no dia a dia. O que melhor eficácia tem, e de longe está mais relacionado com infecções, é o hábito de lavar as mãos, né? Então, lavar as mãos, sobretudo em crianças, né, quando voltam da escola, quando se alimentam, antes, depois, isso está diretamente relacionado ao principal veículo de transmissões de agentes infecciosos, principalmente vírus, são as mãos, né? Então, o contato com outras crianças, quando volta da creche, quando volta da escola, tudo isso está relacionado com a imunidade, porque a gente traz menos agentes para contato íntimo. Esse é um tema muito importante. Mas também tem, Túlio, um tema fundamental, né? Que é o ambiente emocional saudável. Então, o estresse. Isso relaciona com imunidade, a gente sabe, né? Ah, estou estressado, baixou minha imunidade. Eu vou perguntar para a Tamara. Tamara, como que isso, qual é a relação de imunidade com o ambiente emocional, digamos assim, com o estresse? O que tu nos diz aí? Matias, esse é um tema que eu acho que a gente fecha essa série de itens importantes para a imunidade, e a gente sabe que não é novidade para ninguém, para nenhum dos pais, que hoje a gente vive numa sociedade estressada, ansiosa e depressiva. Os transtornos emocionais e mentais, ele vem numa cascata familiar absurda. Então, se eu tenho uma família, um pai, uma mãe estressado, naturalmente isso passa para as crianças, e a gente tem que tomar esse cuidado e essa cautela. Por quê? Essa ansiedade que as crianças vêm sofrendo, todo essa epigenética contaminada libera hormônios que enfraquecem a nossa imunidade, faz com que o nosso corpo produza menos anticorpos e tenha mais dificuldade de reagir a vírus, bactérias e outras ameaças, afeta o sono naturalmente, aí, consequentemente, a alimentação não fica adequada, os hábitos já não são mais saudáveis, né? E tudo que a gente comentou até agora, ele tem uma ligação muito forte, né? E tudo isso vai afetar o cérebro, o sistema imunológico, porque emoções negativas constantes afetam diretamente uma resposta imune. Então, um lar acolhedor, novamente a gente volta ao tema, né? Um lar acolhedor, com afeto, diálogo, franqueza, aquele diálogo aberto, contribui para a saúde emocional e física das nossas crianças, né? E em relação à suplementação de micronutrientes, que a gente também fecha aqui, acho que através de um colóquio, né? Doutor Túlio, doutor Matias, eu vou deixar aqui um pouco com vocês para a gente caminhar para a nossa reta final de mitos e verdades sobre a imunidade. Fala um pouquinho sobre probióticos e micronutrientes nessa questão da imunidade, por favor. Eu acho que, assim, imagino que quando um pai queria escutar esse podcast, pensou, bom, vou escutar de probióticos, vou escutar de minerais, né? O que eu posso dar de vitaminas, né, Túlio? Mas a gente não está falando muito disso. E por que a gente não está falando tanto disso? Eu vou dar a minha opinião, depois quero ouvir a tua. Porque esses nutrientes, esses micronutrientes, tão importantes, que sim têm relação direta com a imunidade, a melhor forma de a gente adequar eles, ou ter ele no nosso corpo é através da alimentação. Então, não existe nenhuma recomendação de melhorar a imunidade tomando vitaminas, ou minerais, ou selênio, ferro, diferentes, inclusive diferentes outros compostos. A melhor forma de melhorar a nossa imunidade é através da alimentação. Tu concorda nisso, Túlio? Perfeitamente, integralmente. A gente vê mesmo isso muito na prática, né? O que que eu posso dar para o meu filho tomar para melhorar, diminuir as infecções, que ele tem infecções de repetição, e isso às vezes até é uma condição natural do organismo, principalmente no primeiro ano de vida, onde tem até uma imaturidade ainda do sistema imunológico. De fato, existem vitaminas e minerais que estão associadas, participam do sistema imunológico, mas a suplementação medicamentosa, ela deve ser dada em situações onde a alimentação não está dando conta da oferta ou existe, de fato, diagnosticada deficiência desses micronutrientes. Aí você vai fazer o tratamento ou a correção dessa deficiência, não que você esteja dando a suplementação de micronutrientes para melhorar a imunidade, mas assim para melhorar o estado relativo, né, a esses micronutrientes no organismo. Agora, com relação aos probióticos, que é um tema que tem crescido muito nos últimos anos,
Existe aqui eu quero fazer uma diferença que eu acho que é importante. O que se tem descoberto de forma bastante assertiva, ou de uma forma bastante sustentada, da relação da microbiota intestinal com a saúde do ser humano de uma forma geral, em vários sistemas, órgãos, inclusive com relação à imunidade, é muito bem estabelecido. Então, a microbiota tem sido um alvo cada vez mais importante, uma microbiota saudável para a saúde do organismo humano, e isso inclui também as crianças. Mas este é um ponto que está sendo cada vez mais consolidado, mas um outro ponto que ainda não está muito claro, e ainda se muito se tem que estudar, porque a microbiota intestinal ela é feita de muitas bactérias, muitos organismos vivos, quais ou quando ou quantos tenho que dar ou devo de fato dar de suplementos probióticos para crianças para que elas diminuam o risco de terem infecções ou que melhorem a imunidade. Existem várias tentativas, existem alguns produtos no mercado sendo vendidos, estimulados a consumo, mas ainda pouco se sabe, inclusive, o quanto que se deve dar, como que se deve dar dessas cepas de probióticos para as crianças. Então, não há uma recomendação, na minha opinião, hoje muito determinada ou muito certa de que se deve suplementar probiótico para criança. Da mesma forma, o probiótico, a microbiota saudável, ela vem de uma boa alimentação. Então, uma boa alimentação com alimentos que que promovam o desenvolvimento de uma microbiota intestinal, dão conta do que é uma microbiota intestinal saudável. Acho que a Tamara pode falar um pouquinho sobre isso antes da gente passar para a nossa próxima etapa. Bom, acho que vocês trouxeram todas as informações aqui, seria mais complementado mesmo. Então, eu acho que para a gente fechar esse podcast hoje, aqui com os nossos dois blocos, mitos e verdades, eu vou falar aqui uma pergunta, uma afirmação, e vou falar se o Dr. Matias confirma isso para mim. Devo agasalhar mais o bebê do que as crianças maiores? Bom, isso, não sei se a pergunta, digamos assim, mais agasalhar mais que um é difícil. O que eu quero tirar o mito é que nas regiões frias as pessoas têm mais infecções, digamos assim, né? Então, isso não está correlacionado. A gente fala com especialistas, infectólogos e pneumologistas, onde vê que não é que passar frio vai dar mais infecções. Existe uma questão de, digamos assim, de estar mais essa imunidade melhor no momento que a criança está em uma temperatura adequada. E se crianças pequenas, a gente tem que cuidar um pouco mais a questão do agasalhar, mas não existe uma correlação direta entre a criança estar em um ambiente, numa região fria e ter mais infecções. Isso eu acho que é meio um mito, né? O que eu quero aclarar mais é que a imunidade todas as pessoas têm imunidade boa e todas as pessoas têm uma adequada resposta ante isso. Agora, existem situações, doenças que sim que afetam essa imunidade e, evidentemente, isso pode alterar, né? Mas, em geral, agasalhar mais ou menos o bebê, bebês pequenininhos, sim, a gente tem que agasalhar um pouquinho mais que as crianças maiores. Em geral, essa preocupação de agasalhar é muito forte, né? Mas eu acho que é mais um mito que outra coisa, né, Tamara? E Túlio? Perfeito. Tu pode nos falar algum outro mito, tu, Tamara, que vocês pode contribuir? Sim, com certeza. Uma pergunta seria, para garantir a atividade física, que é uma questão que a gente levantou, devo matricular meu filho na academia? Isso é um mito, né? A atividade não precisa ser estruturada como em academias, né? O mais importante é que a criança se movimente, brinque, se divirta, evitando o sedentarismo. Como ficar, né? Já levantado pela Tamara o tema, muitas horas seguidas na frente da TV, tablet ou celular. Incentivar brincadeiras, esportes, dança e tempo ao ar livre ajuda a cumprir essas metas de forma natural e divertida, né, para as crianças. Agora eu vou perguntar para a Tamara, que acho que tem uma questão que encaixa nesse nosso tópico. Devo suplementar, então, vitamina C? Porque essa é uma que aparece bastante, né? Essa Diariamente, né, em crianças. realmente é uma pergunta, doutor Túlio, muito recorrente, né? E é uma prática comum nas famílias, recorrer ao uso, de suplementação de vitamina C, seja ela efervescente, seja ela em gomas, enfim. Mas é um mito, não é uma necessidade suplementação diária de vitamina C, que por meio da alimentação
saudável e balanceada que a gente comentou aqui desde o início, a gente atinge as recomendações facilmente de vitamina C. Como é uma vitamina hidrossolúvel, o excesso dela ele é eliminado pela urina. Então você pode perceber, né? Você percebe quando é desnecessária a suplementação. Quando você se hidrata bem, você vai ao banheiro e você vê aquela urina com a coloração muito escura, né? Ainda mesmo hidratado, você está excretando vitamina C, ou seja, está deixando a urina mais cara aí com o suplemento desnecessariamente. Então vamos voltar à alimentação, voltando ao tema que eu digo. Alimentação bem feita, o básico bem feito, ele é melhor do que o não feito. Então vamos seguir assim. E lógico, se um pediatra prescrever, um nutricionista de acompanhamento, que acompanha seu filho e sua família, prescrever essa suplementação, e aí sim você considera isso como parte de um suplemento infantil. Mas caindo para as dicas práticas, e a gente fecha aqui o nosso podcast de hoje, em relação às creches e às escolas, né? Doutor Matias, a gente falou muito isso, e é o grande pavor das mães e papais quando chega nessa fase de creches pré-escolas, quando chega na fase do outono, são aquela fase muito delicada, a imunidade parece que diminui. É um fato? Que dica que a gente pode fazer em relação a isso? Bom, não é que, exatamente, acho que é uma questão muito frequente, né, Tamara? Não é que a imunidade cai, é que a gente está exposto a um ambiente diferente, mais fechado, onde tem mais infecções, onde tem mais contato. Então, não é que a imunidade cai durante o inverno, é que a gente tem contato com maior quantidade, basicamente, em crianças, de vírus, né? Então, a imunidade, a gente, como vai evitar tudo que a gente falou nesse podcast, né? Dormir bem, descansar bem, se alimentar bem, se hidratar bem e prevenir esses contatos dentro do possível, né? Principalmente, volto a repetir, para mim a dica prática, lavar as mãos, com isso a gente reduz mais da metade das infecções, das viroses que as crianças levam para casa, né? Uma dica prática, eu falei que eu ia comentar com vocês ali no início, é em relação a como a gente fazer com que a criança beba mais água, né? Então, uma dica que eu gosto muito, hoje tem essas garrafinhas, né, térmicas, elas mantêm uma temperatura, porque às vezes está calor, aquela água esquenta muito, então tem garrafinhas com personagens e a gente faz aquelas associações lúdicas para a criança, olha, vamos consumir bastante água, você vê o super-herói X ou a princesa X, ela precisa da água, e a gente estimula a bebida, a hidratação dessa criança. É uma técnica, uma dica prática que hoje a gente pode usar e facilita muito dentro do consultório quando a gente consegue conversar com a criança e estimular com que ela beba água também regularmente. Mas, doutor Túlio, me fala uma dica prática aí quando a gente pode melhorar, né? Que alimentos que podem melhorar a imunidade? Tem dica prática? Não, eu não tenho dica prática sobre isso. Eu acho que é alimentação balanceada, né? Com todos os grupos alimentares, respeitando as necessidades para cada faixa etária. E esse é um tema que você sabe muito mais do que eu. Mas o que eu queria dizer com relação à orientação médica, quando que a gente deve buscar com relação a esse tema, é muito parecido com as outras que a gente tem falado. É sempre, né? Sempre a gente deve buscar orientação médica no sentido de melhorar as condições de saúde do nosso filho, e aqui especificamente com relação à imunidade. Eu queria destacar uma questão importante, já encaminhando na questão do encerramento do nosso podcast, com relação a como que a gente deve cuidar das crianças nos primeiros anos de vida, pensando na fisiologia do desenvolvimento ou da maturação do sistema imunológico. É claro que as creches, elas, principalmente elas, como falou o Matias, elas são um ambiente de mais risco e elas acabam sendo um instrumento social para ajudar muitas famílias a cuidar das crianças pequenas quando as mães têm que voltar para o trabalho, a infraestrutura ainda da familiar não dá conta de ficar ainda mais próximo da criança. Mas o ideal seria que as crianças não fossem às creches no primeiro ano de vida, porque nesta fase ainda o sistema imunológico está em maturidade, né? É lá depois dos 9, 10, 11 meses de idade que a criança tem um sistema imunológico mais maduro para dar conta de uma forma mais efetiva dessas exposições exageradas. Então, se possível, evitar a creche nos primeiros meses de vida, mesmo que mas se for necessário, né, por outras questões, aí seguir aí os cuidados gerais que a gente tem dito. Então, muito obrigado pela participação. Eu, aqui já encerrando a minha parte, passando para vocês, eu quero especificamente agradecer os nossos apoiadores, né? Nós temos uma empresa apoiadora aí muito próxima da gente, a gente queria agradecer a presença dela aí, dando vida, né, a este podcast.
Bom, Túlio, muito obrigado também. Estou sempre feliz de participar e aprender com vocês. Mais um episódio. E queria escutar agora a Tamara, que nos tem para dizer dos próximos episódios, como a gente continua com esses capítulos aqui do nosso podcast. A gente tem tido uma interação muito positiva com os nossos, com a audiência, tem nos mandado dúvidas frequentes, isso também alimenta nosso conteúdo. O tema de hoje ele é um tema que ele é amplo também. Então, existem também as questões em relação à imunidade, como o Dr. Túlio fez o fechamento, especialmente nesse primeiro ano de vida, mas não é tópico de hoje, a gente tem que abordar, tem outros pontos de intersecção aí que são fundamentais. Mas fechando, na minha opinião, tudo que a gente falou sobre hoje, as boas práticas, elas levam a uma melhor qualidade, uma melhor imunidade. Então, a soma da obra é que faz com que toda a nossa imunidade esteja fortalecida, esteja mais reforçada, né? E as nossas defesas também. A não exposição, ela também não ajuda. Então, a gente ter a exposição ao ambiente em que a gente vive também fortalece a nossa imunidade com as bactérias benéficas, com as bactérias patogênicas. Mas a gente vai abordar isso outro tema. Eu acho que teve muita coisa importante aqui. Eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram conosco até agora, agradecer aos nossos colegas apoiadores que têm nos incentivado com esse podcast a trazer mais conteúdo baseado em ciência, o que é fundamental, e agradecer a esses especialistas que compõem comigo esse podcast, que eu tenho muito orgulho também de aprender e participar todo dia. Continue nos seguindo, interaja, compartilhe esse episódio com quem você acha que é importante falar e mande suas sugestões, compartilhe conosco também suas dúvidas e inquietações, que esse é o nosso objetivo. A gente se fala em breve. Um grande abraço!